Fala galera, Teacher Romário, nível C1, aula 10. Hoje nós vamos ver sobre as Mixed Time Clauses, que seriam as combinações de orações temporais, tá? Bom, e o que elas são, né? Elas são orações que misturam diferentes tempos verbais para expressar relações de tempo complexas, típicas de narrativas avançadas, biografias, reportagem e histórias pessoais. Elas são frequentemente introduzidas por conectores de tempo, por exemplo, when, while, as soon as, before, after, by the time, whenever, since, until. E elas podem combinar tempos diferentes entre a oração principal e a oração subordinada. Então, quando a gente fala de oração principal e subordinada, já fica um pouco difícil, certo? Então, é bom prestar atenção. Nós temos 5 casos. Vamos para o primeiro. O passado mais o passado perfeito. Para mostrar que uma ação aconteceu antes de outra no passado. A estrutura que a gente tem é when mais o passado perfeito e o passado simples. Nós temos também after mais o passado perfeito e o passado simples. E nós temos o before com o passado simples e o passado perfeito. Aqui a gente faz a troca. Por exemplo, when she arrived, he had already left. Então, a gente tem o when, o passado simples, e nós temos agora o passado perfeito. Tá? Quando ela chegou, ele já tinha saído. No ponto 2, nós temos o passado e o presente, ou o passado mais o presente perfeito. É usado para conectar um evento passado a uma situação que ainda está em curso. Por exemplo, since he moved to Canada, he has written 3 books. Desde que ele se mudou para o Canadá, ele escreveu 3 livros. E ainda pode escrever mais, que é o sentido do passado perfeito, né? Do presente perfeito, aliás, que é quando uma ação ela acontece no passado, mas ela tem influência no presente. No ponto 3, nós temos o presente e o futuro, ou o futuro mais o presente. Essa frase, né, essa cláusula com tempo futuro, não leva o will. O futuro apenas aparece na oração principal. Por exemplo, when you finish this course, you will speak English more confidently. Quando você terminar este curso, você falará inglês com mais confiança. Para o ponto 4, nós temos o futuro perfeito mais o presente. Serve para expressar um marco futuro antes de outro evento. Por exemplo, by the time you graduate, you will have built a strong academic background. Quando você se formar, você já terá construído uma base acadêmica sólida. E por último, nós temos o tempo lógico combinado, que seria um tempo diferente por causa do contexto. Às vezes, as orações se passam em tempos diferentes, mas ainda assim se conectam logicamente. Por exemplo, whenever I see old photos, I remember how much I had changed. Sempre que vejo fotos antigas, lembro o quanto eu tinha mudado. Perceba que tem uma frase no presente, mas uma ação anterior ainda no passado. No segundo exemplo, when he talks about his childhood, you can tell he was deeply influenced by his grandfather. Quando ele fala da infância, dá para perceber que ele foi profundamente influenciado pelo avô. Então, pessoal, não é um assunto simples, certo? Porque fala sobre esse tipo de coisa onde a gente fala de oração principal, oração subordinada, mas nada que com o estudo, né, e um pouco de dedicação você não consiga aprender. Vamos agora para a parte 2, que é o vocabulário. Aí hoje eu trouxe biografia e história pessoal. A gente vai ver algumas expressões comuns, certo? Vamos lá. Trouxe 15. Então, primeiro aqui a gente vê 8, depois a gente vê 7. Primeiro, he was born and raised in. He was born and raised in. 2. From an early age. From an early age. 3. Throughout his life. Throughout his life. 4. She went on to become. She went on to become. 5. He is best known for. He is best known for. 6.
What shaped her most was. What shaped her most was. 7. Looking back. Looking back. 8. One of the turning points in his life was. One of the turning points in his life was. 1. She had always dreamed of. She had always dreamed of. 2. His story is a reminder that. His story is a reminder that. 3. Against all odds. Against all odds. 4. By the time he reached adulthood. By the time he reached adulthood. 5. Little did he know that. Little did he know that. 6. Her legacy continues to inspire. Her legacy continues to inspire. 7. It wasn't until years later that. It wasn't until years later that. Vamos para a parte 3, que é o exercício. A gente tem 3 questões. Vamos para a primeira. Escolha a opção correta. Tente responder, dê uma pausa, que eu vou mostrar a resposta a seguir. Fica a letra C, porque a ação de escrever ocorreu antes da publicação. Por isso a gente usa o passado perfeito contínuos. Vamos para a 2. A 2 também, escolher a opção correta, que usa as orações que estão combinando o tempo. Tente responder, dê uma pausa que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra B, porque whenever pede presente mais presente. Mesma lógica emocional no tempo da memória. Vamos para a 3. Tente responder, que eu vou mostrar a resposta a seguir. Fica a letra B novamente, porque a gente usa a expressão by the time junto com o presente. A oração principal vai no futuro perfeito, tá bom? Bom, e é isso, pessoal. Gostou da aula? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também quer aprender inglês e lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar. Até a próxima.